gente começou no ano passado, né, a ver como é que a gente poderia, é um movimento que tá acontecendo em todo o grupo, né, como é que a gente pode tornar nossas aplicações mais inteligentes, e aí no e-commerce a gente fez esse primeiro investimento, e que justamente se trata da gente analisar o histórico de compra, não só de um cliente, mas da massa de clientes Aham. que está presente, entender o que as pessoas costumam comprar, como é que elas, qual é o comportamento de compra que elas adotam, que produtos são comprados juntos, enfim. eh, e daí a gente expõe isso para o usuário como uma sugestão, né. Essa é uma forma bem simples de você, até explicar o cross-selling, já entrando um pouco nesse mérito. Eh, Cross-selling seria ali você tá tentando complementar a compra que a pessoa já ia fazer. Então, num exemplo mais da nossa vida física, analógica, se você vai até o mercado e compra arroz e feijão, talvez convenha eu te oferecer milho e óleo para você cozinhar, né. Aham. Então você tem 2 opções, você tem uma pessoa cadastrando ali todas as associações possíveis, que quando comprar, arroz e milho oferece óleo, o que não é viável, claro, uma pessoa ficar cadastrando isso o tempo todo, ou você pode ter uma maneira de analisar isso de forma automática, que não só tem a vantagem de te dar essa sugestão uma primeira vez, como de com o tempo, com a mudança de comportamento das pessoas, ir se adaptando também, e oferecendo, às vezes não é mais o arroz e milho que me dá o óleo, às vezes o arroz e milho seria mais interessante sugerir carne, porque as pessoas começaram a comprar isso pela estação do ano, vai. Tem tanta Uhum. coisa que muda o comportamento de compra das pessoas. Então a gente passou a trazer essa funcionalidade ali no carrinho, né, para dar um estímulo que a pessoa que está comprando, às vezes, com uma sugestão, quando dá dentro ali do que ela de fato compraria, ela adiciona isso ao carrinho e faz uma compra. Isso aumenta o ticket médio, isso introduz, aumenta de fato os pedidos que você vai ter, eh, e abre aí a oportunidade de você, às vezes, explorar produtos que você nem venderia, estão no teu mix ali parado, por exemplo. Tem várias Sim, situações vantajosas aqui. E tudo isso sem um esforço humano adicional. isso exatamente. É, E pode falar, Arthur. eu ia só perguntar, então, só para reforçar, então, Daniel, não é necessariamente uma análise exclusiva daquele comportamento daquele usuário, e sim uma análise comportamental dos usuários envolvidos na plataforma, porque às vezes um comportamento que de uma outra pessoa pode estar mais direcionado, às vezes, com um produto que eu estou inserindo ali, às vezes, pela primeira vez, e eu não teria um traço histórico ali para conseguir oferecer alguma coisa tão bem casada àquilo, né? Puxa o ponto que o João, a expressão que o João usou mais cedo, que é que os dados são combustível, né? E quando você tem uma Aham. pessoa isolada, por mais que ela gere dados, ainda são os dados de uma pessoa só, né? Então, quando você para de olhar para um indivíduo e olha às vezes para grupo, tu consegue achar padrões, né? Padrões que não são tão aleatórios, eles têm alguma força estatística mesmo. E com isso você consegue gerar uma sugestão de mais qualidade. Pois é, e isso a gente soluciona um problema, né? Como eu havia falado no começo, né? Na parte introdutória aí do nosso cast, que é basicamente, levando agora para o atacado, né? É o seu vendedor indo lá vender, né, para o cliente, e lá ele fala, vamos fazer uma negociação construtiva aqui, né? A gente faz esse pedido aqui, mas que tal você levar esse produto aqui também, né? Isso ele vai ter ali, né, com os dados dele ali, por exemplo, o mix que esse cliente mais compra, o histórico de compra dele ali em acesso, né? Por exemplo, as nossas soluções da Máxima, elas trazem isso, né? Os nossos cursos de Aham. vendas também, eles trazem essa parte de histórico do que pode ser um mix de recomendação, né? Então ali a gente traz esse ponto para o vendedor, né? Por exemplo. E para o e-commerce, que é a prerrogativa do cliente também comprar, né? Por ele mesmo, né? Sem a necessidade ali de um agente externo, porém nós temos também soluções que auxiliam, né, esse cliente a ter um atendimento de um vendedor. Mas, por exemplo, a gente traz, né, esse mix de produtos, né, essa recomendação com uma probabilidade maior desse cliente comprar. Então, ele vai ter acesso, ele vai falar, cara, realmente eu estava querendo comprar isso aqui, vamos colocar. Então, a gente aumenta esse ticket médio, né, a gente traz essas informações são muito importantes aí e podem dar essa probabilidade maior desse cliente comprar esse produto, né? Como o Daniel citou bem aí, bem explicado, né? Acho muito interessante. E como o Daniel também citou, você tem parte do teu mix que não está tendo um giro tão interessante, mas está relacionada com aquilo, né? Você passa a ter mais oportunidades de trabalhar aquele teu mix complementar ali, né? Que
Você sabe, às vezes tem um potencial, mas ele não tem uma mesma visibilidade, às vezes ele não consegue atingir da mesma maneira que o teu público, né? E você dá como se você desse novas chances ao teu cliente de efetuar a compra dele, né? Às vezes esse item, por exemplo, não é comprado com tanta frequência, mas ele às vezes é comprado com tal outro item que sai um pouco mais. Isso já permitiria que um fisgasse o outro, né? E pelo menos expusesse ele da maneira diferente. Exatamente. E a recomendação do vendedor, né, quando você trouxe aí, né, João, o vendedor, obviamente, ele vai estar com essas ferramentas ali na mão, de olhar o histórico, olhar o mix recomendado, olhar, às vezes, uma promoção que está ativa naquele mês, né, e ele pode ter um ganho maior, né, tendo aquela saída, e a gente sabe que nem sempre, talvez ela vai ser a mais adequada, porque vai ter os interesses também do próprio vendedor ali vinculados à compra, né? À venda daquele item, né? Obviamente ele também está pensando na comissão, está pensando em vender, né? E atingir as metas deles. Tudo também entra dentro da parte de negociação, né? Ali que está presente no dia a dia. E talvez no e-commerce não tenha tanto esse viés, não é? Assim, tem um humano envolvido, tem as benesses, que o humano tem certas capacidades interessantes, mas aí você vai colocar também várias outras questões emocionais, o momento da pessoa, o relacionamento dela, enfim. Sim. Você entra com toda sorte de outras variáveis nas decisões que são tomadas aqui na sugestão que o vendedor dá.